Irmãos, vamos tomar assento dessa feita e abrir as Escrituras Sagradas, o livro de Deuteronômio, capítulo de número 7. Irmãos, deixa eu fazer um histórico aqui do capítulo 7. A partir do verso 1, os crentes são exortados a não manterem nenhum tipo de comércio com aqueles que não servem, que não temem a Deus. E aqui Deus faz severas advertências caso haja um descumprimento da sua palavra. Entre as advertências que Deus faz, ou os alertas que Deus emitiu, ele estava dizendo também que ele estaria ausente do povo, e se a sua ausência fosse percebida, o povo sofreria duras e severas consequências. Nós temos isso registrado a partir do verso de número 4, quando Deus diz que se eles se misturarem com aqueles que não me conhecem, eles estarão prontos a servirem, a temerem e andarem no caminho de outros deuses. Não necessariamente o povo da aliança, quando descumpriu esse mandamento, se viu a uma imagem de outros deuses. Houveram casos disso, onde o povo, na mais profunda idolatria, adentrava aos bosques para adorar aos deuses estranhos. Mas esse serviço de adoração também se dava em uma outra condição. A condição seria de que o povo, a partir do momento em que desobedece a Deus, eles passariam a ser chamados de idólatras, porque serviriam aos deuses dos seus corações, aos deuses imaginários. Então, fazendo isso, o povo cairia, portanto, na desgraça do pecado da idolatria, a mesma idolatria que as outras nações que estavam ao redor de Israel já haviam caído. E esse foi o motivo pelos quais o pecado da idolatria, que aquelas nações foram, portanto, destruídas e destituídas diante da face de Deus. Não somente destruídas, mas literalmente destituídas, apagadas. Deus as apagou. E isso teria como consequência na vida daqueles que se diziam filhos de Deus. Se eles entrassem nesse mesmo ato, assim como Deus já havia punido no passado, novamente eles seriam punidos outra vez. A idolatria, portanto, é duramente castigada aqui no capítulo de número 7. Mas uma interrogação que fica ao texto é: o que aconteceria ainda se aqueles que se dissessem filhos de Deus tivessem o mesmo comportamento que as nações que não conhecem a Deus? Então é a proposta pedagógica a partir do verso número 11, se deitando ou se debruçando até o verso de número 26, aqui do capítulo de número 7 do livro de Deuteronômio. O verso de número 11, ele já nasce com uma exigência da parte de Deus, ou aquilo que Deus espera de nós. É uma exigência muito semelhante àquela que ele faz nos livros de sabedoria. Um dos livros que nós estamos estudando aqui na igreja, o livro de Provérbios, ele tem sentença da parte de Deus e promessa, sentença e bênção. Aquilo que aqui na igreja em Rodeador nós temos visto com aquela palavrinha que nós citamos aqui pela manhã, como um quiasmo. Você tem uma sentença que Deus exige, cobra do seu povo, em seguida você tem Deus dizendo como há de abençoar o seu povo em virtude da observância da sua lei. Observar a lei de Deus aqui traria, portanto, para o povo uma consequência agradável. O povo seria abençoado e seria próspero diante dos olhos das outras nações. Todos diriam a uma: que povo forte, tremendo e sábio, e que serve a deuses tão chegados, e que Deus tão chegado a este povo, que lhes abençoa, lhes protege, lhes alimenta, lhes farta e faz com que eles sejam prósperos diante de outras nações. Então, vejam só, irmãos, verso 11, nós temos aqui Deus exigindo do povo, através da sua lei, uma observância. Observe só: guarda, pois, os mandamentos e os estatutos. Vejam só, os mandamentos é uma referência ao capítulo número 5 de Deuteronômio,
onde Deus faz uma revisão, novamente nota diante dos olhos dos seus filhos o decálogo, a lei do Senhor. Aliás, capítulo 5 não, capítulo 6, irmãos. O que nós temos também é que não somente os mandamentos deveriam ser guardados, mas os estatutos, ou seja, as regras de como eles deveriam viver na cidade, os juízos, eles deveriam, portanto, obedecer aos mandamentos e aos estatutos, para que os juízos pudessem ser colocados de forma perfeita, o pecador seria punido, a vítima receberia, portanto, o prêmio pela sua perca, o homem mau receberia a devida punição, o trabalhador se sentiria seguro e guardado na terra que o seu Deus lhe daria. Estes são, portanto, mandamentos, estatutos e juízos. Vejam, e aqui nós temos um imperativo, que o Senhor manda que se cumpra. Deus não está colocando aqui um ato negociável com o seu povo. Deus não dava leis para o seu povo para que eles pudessem observar e dizer assim: essa eu posso guardar, essa daqui não. Esse mandamento, esse estatuto eu posso cumprir, esse aqui não. Esse juízo de Deus pode se aplicar a mim, esse aqui não, esse aqui é severo demais. Esse aqui eu posso pagar, sou rico, sou próspero. Se eu tomar a ovelha e o gado de outrem, eu posso devolver 4 vezes ou 6 vezes mais, plenamente restituído, se descobrirem. Mas pagar com a vida pelo pecado e profanação do nome de Deus, de forma alguma. Esse juízo é muito temerário, é muito duro, é muito amplo. Eu não posso pagar por ele. Não, irmãos. O ato imperativo invoca de que, independentemente da lei, independentemente do mandamento, independentemente do juízo, independentemente do estatuto, Deus agora cobra de todos seus filhos a observância. Afinal de contas, foi o próprio Cristo que, lembrando a sua igreja, disse: passarão os céus e a terra, mas nenhum tio passará de sobre a palavra, passará de sobre a lei. A lei permanece, irmãos. E ela permanece não como um fardo, não como um peso. Nós já vimos isso. A lei do Senhor, portanto, não é fardo, não é peso para o seu povo. Conhecer a lei do Senhor é conhecer o desígnio de Deus para nós, é conhecer os alertas de Deus para que nós possamos ir bem. Como se você chegasse para o homem sábio e para o tolo, mas perguntasse ao tolo como viver bem. O tolo diria: ora, tendo uma boa alimentação. Ninguém nega. Praticando constantemente esporte, todos os dias sem parar, sem cessar, todos os dias. Mas se você perguntasse ao sábio como viver bem, como ter longa vida, o sábio diria: honrando ao Senhor, honrando as autoridades do Senhor, honrando aqueles a quem o Senhor levantou sobre nós, pai e mãe. Essa seria a resposta do sábio. Em contraste, nós temos a resposta do tolo. O tolo aponta para a vida, o sábio aponta para Deus, de onde vem toda boa lei. E aqui, irmãos, nós temos que ser concordes e unânimes com Paulo, quando nos mostra que a lei é boa. A lei não é ruim, a lei é boa. Tanto é que Cristo a cumpriu. E não a aboliu. Tanto que Cristo agora também lança diante dos olhares dos crentes a pura lei de Deus. Ele não abrogou. Em Mateus capítulo 5, verso número 17, ele não a destituiu, não a destruiu, não a abrogou, não deu fim, não a sepultou, não a violou, não a quebrou. Veja, mas ele disse: eu vim para cumprir a lei. Interessante que a palavra grega para a palavra cumprir é a palavra plerosai.
Já falei certa vez isso na igreja. Era uma palavra que o grego utilizava para a mulher grávida. A mulher, quando está no seu estado normal, veja, quando ela não está agraciada, ela tem o seu abdômen reto, ou seu abdômen no estado natural. Quando ela engravida, o seu abdômen se torna expandido. Ela está cheia de graça. Ela está grávida. Quando você olha para a mulher grávida e a mulher no seu estado normal, você diz assim: olha, aquela mulher grávida, ela está expansiva. Ela está prestes a parir, a dar à luz, a colocar mais um servo, mais um filho de Deus no mundo. Está repleta de graça. Assim como as palavras foram utilizadas tanto para a tia de Cristo, bem como para a sua mãe. Uma quando estava grávida de João Batista, outra quando estava grávida de Cristo. Ambas estavam bem-aventuradas. Portanto, a palavra cumprir aqui não é dar fim, mas é expandir o entendimento. É dessa forma que ele diz, por exemplo, ou traduz o que seria a guarda do sexto mandamento. Os homens que pensavam que conheciam a lei, diziam que a guarda do sexto mandamento, não matarás, somente acontecia quando sangue era derramado. Tolos. Cristo disse: se você odiar o seu irmão, você já o matou. Veja, se você observar a lei do fariseu, você vai dizer que a lei do fariseu, ela é muito mais simples de ser guardada. Não derrama-se sangue e não se recebe a pecha de ter quebrado o sexto mandamento. A lei de Cristo diz: se você odiar seu irmão, você já o matou. Agora, os crentes sabem, se olharem para a lei de Cristo, pela forma como Cristo interpretou a lei, é muito mais duro do que o pensamento do fariseu. O fariseu dizia: somente adultério quando houver conjunção carnal. Cristo disse: se com teus olhos olhares e desejares no teu coração, pecou. O fariseu dizia: se não deitar na cama, se não houver coito, se não houver conhecimento, conjunção carnal, ponto de orifício, veja, não há adultério, não há pecado, não há fornicação. Cristo disse: tão somente com o olho, olhares e desejares, no teu coração pecou. Que lei você preferia guardar? A lei dos fariseus ou a lei de Cristo? Para nós muito mais fácil a lei dos fariseus. Mas veja o que Cristo colocou. E atende bem, que ao chegar no capítulo 11, do livro de Mateus, Cristo também vai nos exortar e vai nos dizer o seguinte: que se nós formos a Ele, Mateus 11, 28, nós não encontraremos nem jugo e nem fardo, porque o que encontraremos nele é leveza, é pureza e é suavidade. E assim que vemos a lei de Cristo, será que ao vermos a lei de Cristo, vemos alguma dureza? Vemos alguma dificuldade? Certamente que sim, mas até isso é leveza, até isso é pureza, até isso é suavidade. O jugo de Cristo, a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, ela nos faz plenamente entender, irmãos, que a lei de Deus ela é boa, e a igreja, o povo do pacto, deve guardá-la. Aí hoje, irmãos, nós temos uma equivocada interpretação da lei, a quem Lutero já havia advertido, dizendo que se nós olharmos a lei de Deus como um fardo, se olharmos a lei de Deus como um peso, se olharmos a lei de Deus como um muro, ele queria dizer um obstáculo, veja, nós teremos uma falsa percepção da graça do Senhor. Quando Deus aqui instituiu essas leis para o povo de Israel, por ela peregrinar, Ele não estava dando ao povo um caminho espinhoso.
mas ele estava abrindo para o povo uma porta de salvação. Andar pela palavra de Deus não deve ser um fardo para os crentes, mas deve ser antes, irmãos, um momento de puro prazer e alegria. De puro prazer e alegria. Portanto, desconhecer a lei do Senhor é loucura. Desconhecer a lei do Senhor é loucura. E observe que as consequências de desobedecer e desconhecer a lei do Senhor. Verso 11, diz assim: será, pois, que se ouvindo esses juízos e os guardados e os cumpridos, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. Amar-te-á e abençoará-te para sempre, e fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto, a bebida, o azeite, o óleo que cobria a comida, a criação das tuas vacas, os teus bezerros, o teu rebanho de gado miúdo, das tuas ovelhas, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá estéril, ou seja, nem homem nem mulher terá essa doença maligna de não colocar filhos no mundo, mas homens e mulheres colocarão filhos no mundo, serão prósperos. Verso 15: o Senhor te desviará toda enfermidade sobre ti, não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que nem sabe, antes as porá sobre todos os que te odeiam, pois consumirá todos os povos que te deram o Senhor teu Deus. Os teus olhos não os poupará, e não servirá a teus deuses, pois isto te seria por laço. Se disseres no teu coração: estas nações são mais numerosas do que nós, como poderemos lançá-las fora? Como poderemos vencê-la? O Senhor diria: delas não tenha temor. Não deixe de lembrar que o Senhor teu Deus te fez, que o Senhor teu Deus fez a Faraó, o juiz que colocou a este e a todos os seus. Verso 19: das grandes provas que viram os teus olhos, dos sinais, maravilhas, mão forte, braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou, assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. E mais: o Senhor teu Deus entre eles mandará vespões até que pereçam os que ficarem e se esconderem diante de ti. Não te espante diante deles, ou seja, não os tema, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. O que Deus falar com eles? Os lançará fora entre as nações, pouco a pouco diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Ou seja, Deus vai tentar dizer assim: até quando eu punir o ímpio, eu vou saber como punir o ímpio para que você não seja prejudicado. O Senhor teu Deus as entregará a ti e as infligirá com grande confusão, até que sejam consumidas. Por fim, ele encerra aqui no verso 24: também os seus reis as entregará na tua mão, para que apagues os seus nomes, ou seja, os sepulte e os mate de tal forma que ninguém mais se lembre deles. Nenhum dos homens resistirá diante de ti, até que os acabe, até que os destrua, até que os mate, até que os abate. Consequência daqueles que não servem a Deus, literalmente destruídos. Ao mesmo passo que você vê aqui a bênção que repousa sobre aqueles que temem ao Senhor e guardam os seus mandamentos. Serão fortes, serão férteis, os inimigos não prevalecerão, não terão doenças, serão produtivos, os males que afligem o mundo não os afligirão. Resultado e consequência de obedecer os mandamentos de Deus, os estatutos e se lembrar dos juízos. Veja, irmãos, quando olhamos para a lei do Senhor e nos deparamos com isso, somente há uma razão no coração do crente. Ele diz assim: agora pronto, diante dessa narrativa eu sei que agora eu serei plenamente feliz. Conhecerei a lei de Deus. Lembram do que ensina Provérbios capítulo 1? Que todo conhecimento que o homem pode ter, que lhe faz sábio, é o conhecimento que provém do Senhor. Provérbios capítulo 3, que o conhecimento do Senhor é a maior riqueza que o homem pode ter. Nós vimos isso aqui na quarta-feira. Que o conhecimento do Senhor é a maior riqueza que o homem pode ter, em contraste com todo o ouro que o homem pudesse angariar, que seria perecível com o mundo, destruído no fogo, acabado com o tempo, consumido pelas pragas, diferente do conhecimento de Deus, que ninguém o rouba, que o faz colocar diante do rei, que lhe faz nobre por ser filho do rei. Portanto, aqui nós temos, irmãos, uma bênção.
A lei de Deus nos faz extremamente próspero diante dos olhos dos nossos inimigos. Nós nunca teremos a ansiedade e o mal da cobiça. Nunca olharemos mais para a casa do vizinho e diremos, ele é mais rico do que eu, porque nós conheceremos ao Senhor. De simples seremos sábios, de sábios somos santos, e de santos filhos de Deus. Ninguém pode tomar essa riqueza grandiosa. Agora, tudo tem uma consequência. O Senhor disse, olha, guarde os mandamentos, os estatutos, e não se esqueça dos juízos. Verso 11. O verso 11, portanto, mede todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento. Toda a lei do Senhor está ali, meticulosamente colocada no verso 11. Meticulosamente medida. Agora, como cumprir a lei de Deus? É a segunda parte do texto, a segunda parte mais curta. O Senhor nos ensina como é que a lei deve ser cumprida. Entendam só, irmãos, para você cumprir a lei de um Senhor, a lei de um Senhor, uma regra de um ser que manda sobre você, que lhe faz de escravo, realmente escravo, é preciso que você deixe de lado toda a sua perspectiva de liberdade. Para que a gente cumpra a lei de Deus, é preciso que a gente deixe de lado a nossa vontade. É preciso que a gente olhe para desejos, tantas vontades. Eu gostaria de fazer isso e aquilo, mas Deus está exigindo, está pedindo de mim agora uma nova vida, um novo padrão, um novo jeito. E eu tenho que deixar isso de lado. O motivo, irmãos, é que quando nós atendemos a nossa razão, o nosso ser, o nosso desejo, os nossos anseios, as nossas buscas, nós estamos atendendo os anseios do nosso coração, que é um coração idólatra e pecaminoso. Lembre-se disso. O nosso coração, quando ouvido, ele se torna idólatra e pecaminoso. Se você ouve o desejo do seu coração, você se torna idólatra também. Porque você está ouvindo o seu desejo, o seu Deus, o Deus que você ergueu no altar do seu coração. O seu coração, os seus instintos, as suas vontades. Eles clamam, eles pedem para um novo padrão. Eles estipulam para você uma nova regra. Ele coloca dentro de você uma nova lei. Observe, chega de manhã, em pleno dia do Senhor, você sabe que tem responsabilidade para a igreja, a sua mente cativa pelo evangelho diz assim, olha, hoje tem culto, o seu coração diz assim, mas está tão cedo, eu vou ficar um pouco na cama, não vou me levantar agora não. Aí fica ali fazendo a metragem do tempo, daqui a 10 minutos, daqui a 20, daqui a 30, você está ouvindo o desejo do seu coração, a sua alma está doida para sair da cama, o seu coração está ali abraçando ali na cama. Você quer sair ali, mas o coração lhe abraça. Aí você não tem força para sair. Você está servindo aquele ser que está dizendo assim, fica mais um pouquinho, você precisa descansar mais. Está muito cedo, o galo nem cantou. Veja, a luz do sol ainda não está nem tão intensa. Você fica ali preso na cama. A lei do Senhor é colocada dentro dos seus ouvidos. Você a ouve e diz assim, mas será que eu devo cumprir isso aí? Será que eu devo fazer isso? Mas, e minhas vontades, onde ficam? E os meus desejos? E os meus desejos? Hoje à noite eu queria ver minhas amigas, os meus amigos. Eu queria estar todos com eles, de mãos dadas, num bar, numa festa. Eu tenho que ir para o culto. Será que domingo que vem eu não posso trocar hoje por aquele que virá? São regras, são leis que nós ouvimos do nosso coração, que são como comichões no nosso ouvido, nos falando e dizendo para nós, faça isso, faça aquilo. Irmãos, como é que nós obedecemos à lei do Senhor? Como é que nós nos livramos da idolatria do nosso coração? É a parte 2 da mensagem. Observe só o verso 25 e 26. Diz assim, as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem as tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Ou seja, não atenda aos desejos da idolatria. Deus está dizendo para os filhos de Israel, olha, se vocês querem se livrar
da perdição e do paganismo, se vocês querem se livrar da danação e da morte, do sofrimento e da punição, lancem fora os seus deuses. Pare hoje mesmo de ouvir o desejo do seu coração. Seja ensinável e ouça tão somente a voz que emana das Escrituras, a voz do bom pastor que tem por nome Cristo. Irmãos, quando você ouve a voz do seu coração, você se coloca naquela mesma condição que está registrada em João 10. Do ladrão salteador, que não entrou pela porta, porque é ladrão de ovelhas, que ele brada e as ovelhas não seguem, porque não reconhecem a sua voz. E caso reconhecesse as suas vozes, entrariam num mau caminho. Aquele malfeitor é conhecido como mercenário. Ele não dá a vida pelo seu povo. O ídolo do nosso coração nos coloca diante da morte, porque viu o lobo, viu o perigo, e não se coloca na frente para lutar contra o grande adversário de nossas vidas. Então o lobo vem, pega a pobre da ovelha, rasga sua pele, come a sua carne, a abate literalmente, esfacela até os seus ossos. Esfacela até os seus ossos. Pobre da ovelha morreu, porque ouviu a voz daquele que não era pastor. É assim quando nós escutamos a voz da idolatria. Nós somos levados diante da morte. Não pense em outra coisa diferente, não. A primeira coisa que a idolatria lhe faz é se rebelar contra Deus, é violar o mandamento do Senhor. Estava lá o pobre de Adão diante de Eva, e Eva com os olhos já esbugalhados, já acometida pela ferida chagada. Come, Adão, é bom fruto. Adão disse: oxe, quem foi que te disse isso? A serpente. Adão: mas está ficando doida, mulher. E Deus não nos disse que a gente não era para tocar nesse fruto, muito menos comer. Tu está aí com o fruto na mão, já mordido. Tu está ficando louca. Que loucura é essa? Mas como para tu ver? Lá vai Adão, botou os dentes em cima da fruta, comeu do fruto, os olhos se esbugalharam, se abriram. Adão viu que estava nu, pecado, vê que Deus veio vindo, o Senhor veio vindo, o Senhor do jardim, corre feito um desesperado, como se pudesse esconder, miserável, né? Como se pudesse esconder. Pegou uns aventais, fez como um biquíni para ele e para Eva. Deus disse: que roupa é essa? Imundo. Vou ter que abater um animal para vestir e cobrir a tua nudez. E assim é feito. Adão pensa que agora está com os pecados perdoados, que não tem consequência nenhuma. Deus olha para ele e diz: está vendo o Éden? É bom e bonito? É bom e bonito. Veio, todo fruto dá. Melhor que a terra de Camões. Tudo que se planta dá. Aqui é melhor ainda. Adão: pois é. Pois bem, pois tu vai sair daqui. Vai ser expulso. Se quiser comer alguma coisa, plante. Aguarde agora. E só de mal, só de ruim, só de forma de punição. Veja, o fruto que der vai vir com espinho, para você sofrer. O pecado foi punido seriamente. Miserável de Adão ouviu a voz de Eva, que ouviu a voz da serpente, que falou de acordo com o coraçãozinho dela. Os olhos de cobiça, cobiçou, ficou ali lambuzada por aquele ato, pecou contra Deus e o resultado foi a morte. Adão, pobre coitado, quando foi saindo do Éden, Deus ainda olhou para ele e disse assim: Adão, me diga uma coisa, o que é que repousa com você? Adão disse: eternidade. Pois é, perdeu. É como se Adão dissesse assim: o que, Senhor? Vai morrer. Deus está dizendo: sei o que eu estou dizendo para você, que você vai morrer, você vai perecer, todos saberão do seu pecado. E outra coisa, todo homem que vir gerado por ti saberá que você é pecador. Os homens saberão que tinham eternidade, mas por sua causa, pelo seu pecado, por sua desobediência, todos morreram, todos vão de perecer. Eles agradecerão a você. Essa é a consequência quando ouvimos a voz do nosso coração. Nós nos rebelamos contra Deus porque pecamos contra o Senhor. Por fim, Deus termina fazendo mais uma advertência. Veja a forma que aparece no texto. Assim como surgiu no verso 11 uma advertência e a consequência é bênção,
ele agora termina com uma advertência. E qual é a consequência? Obviamente, irmãos, será uma bênção. Não porás, pois, abominação em tua casa. Ou seja, não coloque ídolo. Não levante um Deus, para que não seja maldito. Para que não seja maldito. Assim como ela, de todo a detestarás. Ou seja, odeie o pecado. E de todo a abominarás. Não viva com ele. Não viva com ele. Porque maldito é. Porque maldito é. Observe a lei, para que você não se torne maldito. Cumpra os mandamentos, para que você não se torne maldito. Não faça a sua vontade, para que você não se torne maldito. A palavra anátema é maldito. Obedeça ao Senhor, para que você não se torne maldito. Eis o motivo da lei. A lei é vinda sobre nós para nos dar bênção. Sua violação traz maldição. Veja, Deus agora está dizendo assim: quer ser abençoado? Eis a lei. Cumpra, ande por ela. Seja obediente, tema a mim. E você vai ser abençoado. O problema, irmãos, é que quando nós olhamos para a lei, nós dizemos assim: não há condição de cumprir. Não há condição de cumprir. Mas o nosso benefício é que nós sabemos que Cristo cumpriu. Que se nós socorrermos do seu auxílio, nós teremos a mesma condição de cumprirmos. Ele cumpre até por nós. E ele cumpre conosco. E ele nos ensina que até na hora da violação deve haver arrependimento. Para que não haja morte. Para que não haja morte. Pastor, então quer dizer que cumprir a lei do Senhor resultará em bênção? É a proposta do texto. Mas cumprir a lei do Senhor ao lado de Cristo é a intenção da lei. É a intenção da lei. Sem Cristo você é um violador. E o resultado é morte. E o resultado é morte. Mas com Cristo, o fardo, que era pesado, que era duro, se torna leve, suave. Com Cristo, nós podemos muito bem trilharmos o caminho da lei. Porque quando nós violarmos e cairmos, Ele nos sustentará pela mão e nos erguerá. Porque Ele é o nosso irmão mais velho, Ele é mais forte. Ele nos colocará novamente de pé. Sem Cristo, nós seremos transgressores, que quando pecarmos, cairemos no abismo. Para de lá, nunca jamais saímos. A lei, portanto, não é maldição. A lei é a bênção de Deus. A violação é a punição, é a maldição de Deus sobre os transgressores. Implicações aqui sobre a guarda da lei do Senhor. Vejam só, a proposta do verso número 11 pede para que a lei seja guardada. O resultado dessa guarda é que o Senhor se lembrará da aliança e nós não seremos punidos com a morte. O Senhor se lembrará de nós e nos fará prósperos. Verso 13. Se lembrará de nós e nos fará frutíferos. Verso 14. Se lembrará de nós e nos fará saudáveis e puros. Verso número 15 e 16. Se lembrará de nós e punirá os nossos inimigos. 17, 18 e 19. Se lembrará de nós, veja, e nos dará vida. Verso de número 20 ao verso de número 24. A exigência da lei, verso de número 26. Quando nós não colocamos a abominação dos nossos olhos, sabe qual é a consequência? É nós recebermos misericórdia. Verso de número 25. Veja, a proposta do verso 11 nos dá graça. A gente recebe aquilo que não merece. E a proposta do verso de número 26 é receber misericórdia. A gente não recebe aquilo que a gente merecia. Merecia o inferno, mas não recebeu. Merecia a punição e a morte,
mas não recebeu. O prêmio que o carteiro bateria na sua porta, que o mensageiro bateria e dizer assim: fulano está aí. E você não poderia se esquivar. Chegue para receber agora a punição pelo seu pecado. Você iria abrir a porta para a condenação eterna. Veja, na hora que o carteiro desceu para lhe entregar essa carta, o vizinho chamado Cristo, o seu irmão mais velho, disse assim: ela me pertence, ela é minha, a maldição que repousava sobre ele cairá sobre mim, eu pagarei pela morte dele, o débito é dele, mas quem paga sou eu. Misericórdia e graça, portanto, andam juntas aqui, com a estrita obediência à lei do Senhor. O contrário, irmãos, é verdadeiro. A desobediência às leis, aos mandamentos, aos estatutos e aos juízos traz seríssimas e graves consequências ao povo do pacto. Deus nos abençoe, irmãos. Cristo. Fica de pé. Nós vamos orar com gratidão no coração, receber a bênção divina. Por fim, cantar o canto de número 129 do nosso inário. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque a Tua palavra nos ensina o certo caminho que o Senhor lança diante dos olhos dos Teus filhos, para que não possamos pecar contra Ti, andar na Tua lei, cumprir os Teus mandamentos, fazer a Tua vontade e sermos abençoados. Agora, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos tenha como Teus irmãos e que nos permita andar na Tua presença, para que quando vacilarmos e cairmos, o Senhor verdadeiramente possa nos erguer, nos levantar pela mão e novamente nos colocar no caminho de pé, para que continuemos andando ao encontro daquela Tua grande mansão, da qual, com graça, o Senhor tem preparado para nós. Ajuda-nos, Senhor, e faz com que nós enxergamos a Tua lei, não como um fardo, não como um peso, mas como algo suave e agradável, que deve estar diante dos nossos olhos, porque é aroma de cheiro suave a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a Tua lei como a nossa bússola. Ajuda-nos, ó Deus, termos a Tua lei como aquela que dirige os nossos caminhos e nos leva a ter uma vida de paz contigo e com os homens. É o nosso desejo, é a nossa mais profunda oração. Pedimos e rogamos a Ti que assim o Senhor continue nos abençoando, nos dando a Cristo, a nossa herança, e fazendo com que Cristo, nosso irmão mais velho, nos ajude a caminhar até a Tua presença. No nome de Cristo e para o louvor da Tua glória que oramos agradecidos, agora, para todos sempre. Amém.